4, nós vamos fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e o 31, ao 31. Diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda ousadia e intrepidez, diz outra tradução, a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Podem se assentar, amigos. Uma ocasião, pela manhã, eu estava orando, buscando ao Senhor. E é claro, qualquer assunto, quando hoje cristãos se reúnem, imediatamente vamos começar a pensar sobre o arrebatamento. É só olhar um pouquinho os sinais que estão acontecendo e automaticamente nós iremos ver, sentir os sinais claros que está tão próximo ao arrebatamento que não dá mais para dizer que realmente ainda há algum tempo. Eu diria que nós estamos vivendo o versículo de Apocalipse, a passagem que diz: quem é santo, santifique-se ainda, quem é justo, justifique-se ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. Isso quer dizer o seguinte: quase que não dá mais tempo de ficar brincando. Se você é santo, morreu o mundo para você. Se você é justo, morreu a tua vontade para você. Nasceu a vontade da justiça. Justiça fala de vontade de Deus para a tua vida. Mas a pessoa que está na imundícia é como que dissesse: olha, se você optou, fica aí, porque nós queremos servir ao Senhor e nós não vamos abrir mão disso. Então, feliz é o cristão que está servindo ao Senhor nesses últimos dias, porque talvez eu e você somos cristãos há muitos anos, só que há muitos anos atrás o Senhor não veio, mas hoje Ele pode vir. Talvez há muitos anos atrás eu e você estávamos brincando com alguma forma de viver no cristianismo, mas agora não dá mais para brincar, acabou o tempo de brincadeira, não dá mais para brincar de ser cristão. Então, cabe aqui até uma observação: se eu estivesse, por exemplo, ministrando na igreja da qual eu sou filho, eu estaria de paletó e gravata. Mas estou aqui bem à vontade, sem paletó, sem gravata, tirei a farda de assembleiano, enfim, estou sem farda. Nem por isso o Espírito de Deus saiu da minha vida, Ele continua na minha vida. Eu seria o mais miserável se eu precisasse de um paletó e uma gravata para ter o Espírito Santo. Porém, há muitas pessoas que não experimentaram ainda um verdadeiro encontro com o Senhor, então tem dificuldade de viver uma vida sobrenatural. Então precisa de motivação externa para ver o Senhor. Precisa de motivação externa. Então a motivação externa, o que são? Os paradigmas, os conceitos, os preconceitos. Eu não posso subir nem no púlpito da minha igreja se eu não for realmente trajado dessa forma. As mulheres têm cada uma delas tem a sua forma. Então, por que eu estou lhes dizendo isso? Porque Jesus Cristo veio para quebrar esses preconceitos e esses paradigmas. E às vezes nós não entendemos isso, e a gente se amarra a estas coisas e não entra no mundo sobrenatural de Deus, e ficamos vivendo um mundo de conceitos e preconceitos e paradigmas. Quer ver um deles na Bíblia? Bom, o Senhor estava caminhando, passando pela terra, vivendo lá com os discípulos, 33 anos e 3 meses, já fazia 3 anos e alguns meses, andando com os discípulos, e ele parou debaixo de uma árvore, e havia um homem, Zaqueu, coletor de impostos, subiu na árvore devido à sua estatura, para que na multidão ele não iria conseguir chegar até Cristo. O Senhor parou, e ali tem um dos grandes paradigmas daquela época, daquela região, que o Senhor estava quebrando. Ele disse: Zaqueu, é o seguinte,
pode descer daí, porque hoje convém pousar na tua casa. A Bíblia não revela o que eu vou lhes dizer agora, mas eu começo a ler um versículo que nem esse e começo a pensar e tentar projetar a minha mente para aquele instante e imaginar um discípulo cutucando o outro e dizer: alguém avisa ao mestre, esse homem é um traidor da pátria, ele é um coletor de impostos. Nós não podemos entrar na casa desse homem, senão seremos reconhecidos como traidores. Entendem isso? Então, automaticamente, quando nós lemos uma passagem que nem esta, nós aprendemos a quebra de todos os conceitos e preconceitos. Ninguém teve coragem de questionar a Cristo. Você não vê nenhum discípulo questionando ao Senhor. Olha, alguém... Pedro, você que é mais corajoso, você que é mais colérico, sanguíneo e tem esse temperamento, Jesus até te conhece já com esse temperamento, vai lá e avisa o mestre: mestre, é um coletor de impostos, é um traidor da nação. Vocês sabem o que funcionava, como era que funcionava isso? Coletor de impostos não era romano, tinha que ser um judeu, era um traidor. Por quê? Tinha que conhecer as famílias e ter ideia de mais ou menos as que eram ricas, as que não eram ricas, para saber quanto cobrar de impostos de cada uma. Por isso, os soldados romanos acompanhavam, mas ele era um judeu traidor dos judeus. Por isso que ele era tão odiado pelos próprios judeus, porque aí os judeus não podiam enganar. Se fossem os romanos, não sabiam os bens que eles tinham, e eles diriam: olha, esse é só isso que eu tenho para pagar de imposto, e ficariam: ok, não os conheço. Mas estava lá Zaqueu, que conhecia aquele povo e sabia o que tinha e o que não tinha, então não podia enganá-los. Ele era um traidor, imagina, odiado pelos judeus nessa situação. E o Senhor veio e quebrou todos os conceitos, preconceitos, paradigmas, e disse: olha, tem mais ainda, Zaqueu. Veja, hoje convém pousar, eu vou comer na tua casa e eu vou pousar na tua casa. Que coisa gloriosa! Então o Senhor Jesus nos chamou para sermos extraordinários no mundo comum. E eu escrevi um dia sobre isso, como ser extraordinário no mundo comum, como Jesus foi. Nós seguimos a Cristo. Se seguimos a Cristo, temos que dar continuidade ao que o nosso Senhor iniciou. Podemos optar em viver uma vida sem brilho nenhum do sentido espiritual, viver uma vida praticamente como uma sombra e nada mais. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para impactar esta geração, a começar por nós, para mudar realmente essa geração, para mudar realmente a cidade que nós moramos, para mudar realmente o lugar, o bairro onde você mora, os vizinhos saberem que lá tem um cristão cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, que acredita em dons espirituais, que fala a língua dos anjos, que é dizimista e que serve a Deus e que não tem receio de andar com a Bíblia para onde for, para a universidade, para a empresa, para qualquer lugar. Então o Senhor nos chamou para dar continuidade ao seu trabalho. Assim foram os discípulos, deram continuidade, assim foi o apóstolo Paulo. Porém, agora a continuidade nos dias de hoje depende de cada um de nós. Porém, nós, irmãos, temos uma dificuldade de concentração nas coisas espirituais. Por isso que a palavra de Deus, ela tem que chamar a nossa atenção. Deus está contando comigo e com você para influenciarmos esta geração. Vê, os anjos queriam ver fazer esta obra, e o Senhor disse: não, eu tenho um povo já escolhido, separado, que vai fazer esta obra. Estamos fazendo o trabalho de anjos. Imagina os anjos olhando para nós agora e dizendo: mas Jesus, eles são tão fracos, os demônios podem sujeitá-los. E Jesus dizendo: não, a minha guarda estará sobre eles, a minha autoridade estará sobre eles, a minha unção estará sobre eles, a minha vida, a vida de Deus estará dentro deles. Se tem dúvida, é só ler Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu avivo, não a vivo eu, mas Cristo a vive em mim, e a vive por mim.
Então, só sofre o cristão que quer sofrer, porque você pode escolher não viver mais a sua vida e viver a vida de Cristo em você. Meu Deus, glória a Deus. Não dá nem para dar um amém, irmão? Vocês entenderam essa palavra? Entenderam essa palavra, a profundidade dela? Você e eu podemos escolher viver a nossa vida ruim, fraca, miserável, cheio de problemas, de dificuldades. Ou podemos um dia decidir: chega, essa vida eu não quero viver mais. Ah não, e tem outra? Tem a vida de Cristo em nós. Oh, aleluia. Aleluia. Pensou você e eu decidimos começar a viver a vida não nossa mais, mas a de Cristo em nós? Eu sustento 17 missionários há mais de 20 anos. E tem mês que vai chegando o dia de mandar o dinheiro dos missionários. Eu não estou baseado, não é a igreja que sustenta, não. O Senhor colocou na minha mão. Ele disse assim: você vai sustentar, e eu vou mandar ainda mais muitos missionários, e eu vou trazer pessoas que vão colocar o dinheiro na tua mão, e você vai sustentar a obra missionária. Eu lhes confesso, amados, pelo meu trabalho, eu não tenho dinheiro suficiente para sustentar 17 missionários. O meu salário é o suficiente para a minha família, o que Deus tem que trazer. Mas a cada mês é um milagre sobre milagre. A cada mês. O desse mês que passou de março, eu não tinha dinheiro, tinha 10% só do valor. Faltava 90% deste mês, que passou o março. E aí um irmão me procurou na escola dominical lá em Blumenau e disse: pastor, fazem 8 anos que eu estou tentando vender uma casa, e eles querem um valor tão baixo, e eu não posso jogar, eu estaria jogando fora aquela propriedade. O senhor não poderia interceder? Eu disse: filho, coloca o propósito de abençoar a obra missionária se você vender a casa. Ele disse: 10% para a obra missionária, pastor, se vender a casa. 8 anos. Eu disse: já estou orando, meu filho. Em menos de uma semana, ele já estava com a casa vendida, o dinheiro na mão, e mandando dinheiro para os missionários, e completando tudo o que precisava para sustentar os 17 missionários. O dia que ele me ligou, eu chorei, eu não aguentei, eu não conseguia falar. Eu disse: Senhor, eu não me canso de ver os teus milagres, eu não me canso, Senhor, de ver a tua operação sobrenatural. A escolha de uma vida extraordinária, sobrenatural, é nossa. Eu não posso escolher por você, e você não pode escolher por mim, mas você pode escolher por você, como eu escolhi por mim, como a minha esposa um dia escolheu, há 18 anos atrás, quando eu decidi não trabalhar mais empregado. A minha esposa, que estava acostumada, nunca tinha problema financeiro, nada dessa sorte, porque ganhava um salário relativamente alto na área de pesquisa, não havia problema financeiro, podia viajar para qualquer lugar do mundo, eles cobriam todas as despesas minhas e da minha família. E um dia eu disse: terminou, acabou, não é isso mais que Deus quer. Saímos de lá e fui, eu agora era um pesquisador no Brasil, desempregado, falando 5 idiomas, 3 doutorados na Alemanha, 2 nos Estados Unidos, formação aqui no Brasil, altíssima, e não adiantava nada, isso não trazia, não abria nenhuma porta, e Deus tratando com a minha vida, era Deus dizendo assim: 9 meses é a gestação de uma nova criança, e 9 meses eu fiquei desempregado procurando trabalho, e fui tirando um monte de coisa do currículo, porque eles diziam: o senhor é a pessoa, mas acho que o senhor vai querer ganhar muito. E fui tirando os doutorados, tirando toda a área de pesquisa, tirando tudo, e coloquei lá só engenheiro mecânico, formado na FEI, nada mais, a única coisa que eu pus. E mesmo assim não havia emprego, e as empresas todas precisando de trabalhadores naquela época, precisando de pessoas para desenvolver novos produtos, e eu com todo aquele conhecimento, e não havia uma empresa. Imagina, estou falando de São Paulo, gente, não estou falando de uma cidadezinha pequena, sem empresa. Era Deus tratando com a minha vida, Deus dizendo assim: agora de você cuido eu, meu filho, você vai viver uma vida agora sobrenatural. Oh, aleluia. A escolha foi minha. Eu decidi: Senhor, não quero mais viver essa vida na dependência de homens, eu quero viver na tua dependência. A vida pode ser extraordinária se você escolher. Então podemos viver esta vida de só acreditar no que pode tocar, ou então viver na vida
de já ver antes de poder tocar e já tomar posse antes de poder tocar. E já dizer: eu sei que o Redentor que vive, Ele já preparou, Ele já preparou, Ele já aprontou para mim. Mais uma. Queremos ver uma geração mudada. A primeira pessoa a mudar é a que está querendo ser usada para a mudança. É o que aconteceu no dia do Pentecostes. Quer ver uma geração diferente? Quer ver uma geração do sobrenatural, extraordinária? A primeira pessoa a ser mudada é aquela que está querendo a mudança. Eu não poderia falar para vocês sobre mudança se eu não estivesse experimentando uma mudança de uma vida sobrenatural. Como é que eu poderia falar para vocês experimentar uma vida do sobrenatural e depender de Deus se eu não estivesse dependendo de Deus? Amados, eu não fecho nem contrato com cliente se Deus não disser que é para fechar. Eu não aceito compromisso para pregar em lugar nenhum se Deus não mandar e não me confirmar. Posso não ter compromisso nenhum na agenda. Se Jesus não disser: vai meu filho, eu não irei. E se ele ficar em silêncio, eu entendo como não. E digo: olha, não posso, não tenho autorização do Senhor em me ministrar nesse lugar, seja a igreja que for. Por quê? Porque eu decidi entregar a minha vida nas mãos do Senhor e marcar esta geração. Eu queria ver algo de mudança. Estava cansado de religiosidade, vir na igreja e só ouvir religiosidade, e as pessoas dizerem: está vendo? O dia que você usar aquele vestido, o dia que você usar aquela roupa, então o Espírito de Deus vai entrar em você. Pare com isso, a Bíblia não tem nada disso, isso é invenção humana. O Senhor veio quebrar esses preconceitos. Quem é cheio do Espírito Santo anda com temor e com reverência. Ninguém precisa ficar dizendo para ele: ó, você tem que isso, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais tal. Ninguém precisa dizer. Eu ganhei um menino para Jesus, ele era traficante de droga, o cabelo dele era na altura aqui do joelho, cheio de piercings pelo corpo todo. E eu ganhei aquele garoto para Jesus. Ele me autoriza a dizer o nome dele: Julinho. Estava já jurado de morte pelos traficantes, e tiramos ele numa madrugada no portão da minha casa. Os traficantes vindo para cima dele, eu abri o portão, puxei ele para dentro da garagem. E aí um dos traficantes gritou: aí não dá para entrar. Eles sabiam que eu era cristão, que eu era pastor. Eu atendia, fazia atendimento, inclusive muitas vezes de madrugada, indo orar lá pelos traficantes. Até levei traficantes baleados para o hospital, porque a minha casa era bem próximo daquele lugar, e eu não tinha medo de entrar lá. Então eles me respeitavam, e porque Deus estava na minha vida, eles olhavam para isso. Queridos irmãos, a escolha é tua de ter uma vida extraordinária. Julinho veio para a igreja, e aí os irmãos olhavam para mim e diziam: e aí, pastor, você não vai pedir para ele cortar o cabelo? E aí, pastor, e os piercing? Como é que vai fazer? Coloquei ele no meio da mocidade. A mocidade levantava para cantar, ele levantava junto. A mocidade ia para a vigília, ele ia junto. A mocidade ia para o evangelismo, ele ia junto. Com aquele cabelo, com todos os piercings, aonde você possa imaginar. Na língua, piercing no nariz, enfim, não tem problema. E eu disse assim: eu proíbo qualquer pessoa da igreja dizer uma palavra para o Julinho para ele cortar o cabelo ou tirar um piercing. Eu proíbo. Ninguém vai falar. E nós tínhamos uma oração antes do culto com os jovens, todo domingo, e era meia hora de oração, de joelho, e às vezes o rosto no chão, e o Julinho estava lá toda a oração antes do domingo. E um domingo, depois de quase 3 meses, o Julinho indo e voltando na igreja, quase todos os dias. Feliz da vida, vendo Deus trabalhar na vida dele, que tremendo. Os pastores já se revoltando contra mim: pastor Daniel, que loucura é essa? Fiquei sabendo que o senhor está colocando lá agora cabeludo lá, com piercing, não sei o que, tal. Irmão, só tem uma coisa: não fui eu que coloquei, foi Jesus, porque eu não derramei sangue na cruz. Foi Jesus que derramou sangue, e o sangue de Jesus é que salvou o Julinho, e não eu. Então o irmão tem que falar com Jesus, porque foi Jesus que colocou ele lá dentro. Está reclamando para a pessoa errada. Fale com Jesus. Se Jesus mandar tirar o Julinho, eu tiro o Julinho. Três meses, um dia ele se ajoelhou e disse assim: pastor,
Eu não vejo a hora de falar na língua dos anjos. Estava batizado ele. E o que eu preciso fazer? Eu disse: ajoelha aí, filho. Ajoelha, nós vamos orar por você. Pedi aos jovens que fizessem uma roda em volta dele e disse assim a um dos rapazes: impõe a mão sobre a cabeça do Julinho. Quando ele fez assim, que tocou a mão, o Julinho explodiu em línguas estranhas, cheio de piercing, com o cabelo na altura do joelho, e saiu um cântico espiritual glorificando a Deus. E os jovens olhando espantado para mim, subiu para o culto à noite no domingo, falando em línguas estranhas, e o povo todo olhando espantado, com aquele cabelo enorme. Aí ele pulava, o cabelo espalhava para tudo quanto é lado, os piercings, e aí todo mundo olhando. Irmãos, eu não sei batizar ninguém com o Espírito Santo. Eu não sei. Mas Jesus sabe. Só Ele batiza. Só Ele. Eu não conheço outro batizador. Entenda isso. Se Jesus batizou Julinho, quem sou eu? Eu, miserável, pecador que sou, para questionar isso? Calou-se a igreja, calou-se os adultos. Chegou na outra semana, vem o Julinho sem piercing nenhum, cabelo cortado, ninguém falou uma palavra. Ele disse: eu estava orando de madrugada. Tem velho convertido que não ora de madrugada. E o Julinho, naquela condição, orando de madrugada. E Jesus disse que ele preferia que eu tirasse, porque ele não me fez no útero da minha mãe com piercing nenhum. Mandou que eu tirasse, e eu tirei todos. E o cabelo eu cortei porque eu achei que era melhor. Não precisou falar uma palavra. Deus te chamou para ser extraordinário no mundo comum, mas a opção é nossa. Ou eu vivo uma religiosidade, ou eu vivo o sobrenatural de Deus. Não dá para viver os dois. Religiosidade é aquele que vem para a igreja para ver a vida dos outros, sabe até a roupa que os irmãos têm, sabe até a roupa. De novo, aquela irmã veio de novo com aquela saia. Já conheço, domingo passado ela veio também. Aquele lá, aquele paletó ela já conheço, já veio tantas vezes. Enfim, mas não viu o braço de Deus fazendo milagres, não viu a glória de Deus transformando vidas. É religioso. E o Senhor, Ele quer pegar os religiosos e virar de ponta cabeça. Entenda isso, virar de ponta cabeça, para ver se acende uma chama lá dentro e ele realmente começa a ver as coisas espirituais sobrenaturais. Quando queremos ver uma geração mudada, primeiro nós temos que realmente estar passando pela mudança. Vamos lá, filho. O Espírito Santo quer mudar o pensamento, influência e conceitos daquele que quer ser usado poderosamente por Deus. E o que ele quer atuar? Ele quer atuar no pensamento. O que você pensa sobre o Evangelho? Amados, tem certos testemunhos que algumas igrejas eu não posso contar. Se eu contar, eles vão se escandalizar. Saí de um congresso enorme em São Bernardo do Campo, era todo período de carnaval. Estou voltando para minha casa, 11 e pouco da noite, era já o primeiro ou o segundo dia de carnaval. E aí o Espírito Santo, quando eu passei com toda a minha família em frente a um grande salão de baile de carnaval, disse assim: compra ingresso e entra lá dentro. Disse para minha esposa: o Espírito Santo está mandando eu entrar lá dentro. Ela disse: então vai, meu filho, o que você está esperando? Nós vamos ficar aqui orando. Tem lugar que eu não posso contar isso. Por quê? Porque o religioso, ele vive à base de pensamentos do passado que o prendeu, e ele acha que só salva o religioso, que é salvo, e realmente quem opera em Deus e quem opera é só quem tiver quadrado daquela forma que ele imaginou. E Deus veio e quebrou com todos esses conceitos. Jesus arrebentou com todos esses paradigmas. É só ler a Bíblia. É impossível não ler a Bíblia e não ver Deus quebrando todos os paradigmas e preconceitos. Escolher pessoas para pregar o Evangelho, aquela sim, aquela não. Quem somos nós? Pregue o Evangelho para quem o Senhor te mandar, seja macumbeiro, seja quem for, não importa. O Senhor te chamou para ser extraordinário no mundo comum. Comprei o ingresso, entrei no salão de baile, fiquei bem lá no meio, todo mundo sambando, pulando do meu lado. E agora, Jesus? Agora levanta um clamor, meu filho. Levantei as mãos,
lá e glorificando a Deus, aquela gritaria toda, eu glorificando a Deus, agradecendo ao Pai e dizendo: Senhor, Tu és tremendo, faça algo neste lugar, Pai, eu não sei o que é, mas faça algo poderoso neste lugar. E pronto, terminou, entrei no carro e fui embora. No outro dia terminou o congresso, passei de novo lá, não tinha mais movimento nenhum. Fui lá, tinha uma pessoa, disse: o que aconteceu? O senhor não está sabendo? Ontem, às 11 e pouco, era 5 minutos depois que eu saí, pegou fogo em todos os fios elétricos dentro das paredes e queimou todos os sistemas eletrônicos. Puxaram energia, trouxeram outros equipamentos eletrônicos do vizinho, queimou os fios todinho e queimou os fios até no prédio vizinho. E eles ficaram com medo e aí devolveram o dinheiro dos ingressos, porque não acharam mais lugar para fazer o salão o baile de carnaval. Eu levantei as mãos para os céus e disse: só Tu és Deus, Pai, só Tu és Deus. Acredite, você é extraordinário para viver no mundo sobrenatural. Não é você quem vai operar maravilhas, quem opera maravilhas é o Senhor. 2 meses depois eu passo lá, aí tem uma placa enorme, estava começando a ser uma igreja, e eu glorifiquei ao Senhor. É uma igreja até hoje, um salão enorme, lindo, é um lugar onde adoram ao Senhor até hoje. Você foi chamado para ser extraordinário neste mundo, mas você tem que crer, tem que tomar posse disso. Mude os seus pensamentos. Imagina se eu falasse: mas Senhor, eu sou crente da Assembleia de Deus, Senhor. Não é qualquer igreja não, é a Assembleia de Deus. Tá bom, meu filho? Então vai lá e entra e me obedece e faz o que eu estou te mandando, porque eu não perguntei de que igreja que você é. Entendam isso, amados. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu nasci na Assembleia, eu amo a Assembleia, é a minha igreja. Já recebi convite para ir para tantas outras. Não é. O meu lugar é lá, é naquele lugar. E é lá que o Senhor me chamou, para quebrar preconceitos, paradigmas. Pessoas que vivem somente, realmente baseado em pensamentos retrógrados, influência e conceitos daquele que quer ser usado poderosamente por Deus. Eu tenho que quebrar qualquer influência. Amados, há 19 anos atrás, se alguém me convidasse para pregar em qualquer igreja que fosse fora da Assembleia, eu não iria. Eu dizia: não, sou pregador pentecostal da Assembleia de Deus, tá? Olha, Deus é tremendo. Estava lá em Chicago, nos Estados Unidos, trabalhando, e aí o reverendo da maior igreja metodista me convidou, porque eu tinha pregado na igreja Assembleia de Deus lá, pastor da igreja americana da Assembleia de Deus, muito amigo meu, em Chicago. E aí ele disse: olha, o reverendo te convidou para você ministrar. Eu disse: não, pastor, muito obrigado, não vou. Veja, onde já se viu? Pastor pentecostal, pregar numa igreja metodista, tradicional, não, isso não é comigo. Tá bom. É como se o Senhor estivesse olhando lá, pastor Joel, assim: mas rapaz, como você é pobre, eu vou tratar essa questão. Bem assim, eu me senti assim. Estou sozinho no metrô, saiu todo mundo, estava lendo, indo para o hotel, e não percebi que todo mundo saiu do metrô. De repente, bradou dentro do metrô meu nome. O vagão até estremeceu: Daniel. Eu abaixei o livro que eu estava lendo para ver quem me chamava, e não havia mais ninguém no vagão. Aí eu entendi. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. E o Espírito Santo me disse: eu te chamei, te dei a minha palavra, eu te dei a minha unção. Se você não usar, aonde eu te mandar, eu chamarei outro. Aquele povo é meu escolhido, são meus embaixadores. Vai lá e fale a minha palavra a eles. Deus tratou com a minha vida. Hoje eu ministro na igreja luterana, na igreja católica. Durante 3 meses dei estudo bíblico na igreja católica. Os pastores queriam até me excluir, expugnar da parte do pastor. Jesus curou, Jesus salvou dentro da igreja católica, uma das maiores igrejas católicas daquela cidade. Foi tremendo, 3 meses. E os fiéis diziam para o padre: padre, o senhor tem que trazer aquele pastor aqui, porque o Deus dele está fazendo é tremendo. Veja, a primeira vez que eu cheguei, a minha Bíblia estava assim no púlpito. Ele disse: agora o pastor vai ministrar a palavra, mas antes eu vou benzer. Aí começou a benzer minha Bíblia, eu puxei ela e disse: essa já está benzida, não precisa benzer não. Veja, e tiraram uma foto, levaram lá para a convenção dos pastores da Assembleia de Deus. Onde é que está aqui o pastor Daniel? Veja, fizeram um levante lá, quiseram me pôr fora da convenção. O Espírito de Deus
tratou com aquela pessoa que queria fazer isto. Ele bateu com o carro num poste, ficou esmagado no meio das ferragens, não aconteceu nada com ele. O bombeiro, quando chegou para socorrer, e disse assim para ele: você só não morreu porque Deus está falando com a tua vida, porque você não pode tocar na vida dos meus ungidos. Ele olhou para ele: você é crente? Senhor, eu não sei nem por que eu falei isso para o Senhor. Deus, olha, a glória de Deus é tremenda. Você é ungido do Senhor, meu irmão, minha irmã. Você é ungido do Senhor. O que é que pensa o inimigo fazer com a tua vida, se a tua vida não está mais na mão dele, está na mão do Senhor? O que pensa? Levante-se quem quiser levantar. O Senhor, Ele já peleja por nós, e isso é o que basta. Não precisa ninguém mais pelejando por nós. Já temos o Senhor pelejando. Eu lhes confesso, irmãos, se o Senhor não fosse real, não fosse verdadeiro, eu já estava morto há muito tempo. Os demônios já tinham me matado há muito tempo. Bem que eles, se eles pudessem, eles não fariam. No centro espírita, uma ocasião, entramos para pregar o Evangelho. Cidade de Camanducaia, Minas Gerais. Papai disse: hoje nós vamos pregar dentro do centro espírita. Eu disse: papai, o senhor vai, eu vou junto, vamos lá. Eu era adolescente, queria ver Deus trabalhar. Ele entrou lá, o chefe do centro espírita veio cheio de demônios: não vem aqui não, Daniel, gritou meu nome, e vinha para querer pegar meu pescoço. Papai só disse assim: não temos nada contigo, Satanás. Caiu o homem lá. E aí veio todas as pessoas do centro espírita para ver o que nós tínhamos feito com o chefe dele. Ele como que desmaiado no chão. Aí meu pai pegou, levantou ele, colocou no banco, falamos do plano de salvação. O homem se entregou para Jesus e disse: se vocês quiserem, eu cedo o salão do centro espírita para fazer o culto hoje à noite. Vamos fazer à noite o culto lá no salão do centro espírita, cidade de Camanducaia, Minas Gerais. Foi a igreja nossa durante 6 meses. À noite, era bem perto do mato. Eu estava ministrando a palavra. Tinha uma porta lateral assim, pastor Joel, e outra porta que saía do outro lado assim. E eu aqui ministrando, entrou uma cobra enorme, que era mais ou menos retirado da cidade. Enorme, entrou aqui, por aquela porta. E aí os irmãos que estavam começaram. Meu pai só disse assim: fica em paz. Da mesma forma que entrou, vai sair. Eu me lembro destas coisas e toca a minha alma. Viver o mundo sobrenatural é bem diferente do que religiosidade, irmãos. Religiosidade mata os cristãos. Os cristãos só sabem falar mal dos outros, levantar crítica, ficam realmente doentes espirituais e tem que estar sempre mendigando bênção. Será que vai ter uma bênção para mim hoje? Mendigando bênção. Não, nós não somos mendigos não, irmãos. Nós somos chamados de Cristo Jesus. O céu não vê a hora de se abrir sobre a nossa vida. Uma das coisas que mais Jesus gosta de fazer é abençoar. Ele gosta de abençoar os seus filhos, para mostrar para o mundo: está vendo? Eu estou abençoando porque ele é meu filho, ele é minha filha. Por isso, então, abra a tua vida para você ser um canal das bênçãos de Deus. A cobra passou pelo canto, foi, e aí saiu pela outra porta e entrou pelo outro. E nós continuamos o culto adorando ao Senhor. A glória de Deus é isso. Durante 6 meses, o que era o salão de centro espírita de Macumba. Inclusive à noite, quando nós chegamos mais cedo, tinha lá os altares todos, limpamos tudo, jogamos tudo no mato, jogamos tudo fora, aquilo lá. E aí levantamos as mãos e eu lembro meu pai dizendo assim: Senhor, transforma esta sinagoga em local de adoração ao teu nome. Essa coisa do céu tremenda. É uma maravilha começar a ter novos pensamentos, influência e conceitos, porque Jesus, ele colocou um novo conceito na vida do cristão, que não se limitou a filosofias humanas e a pensamentos humanos, está muito acima disso.
O que mais? Temos que sair do natural comum e entrar no sobrenatural e comum. Deus quer realizar prodígios através da sua vida. A palavra prodígio significa eventos extraordinários que causam espanto. As pessoas ficarão espantadas com o que Deus vai realizar através da sua vida. Da sua vida. Da vida de cada cristão. Você precisa crer nisso. Deus vai te usar e você também se espantará. Eu falo para Jesus, fala: Jesus, eu quero me surpreender contigo cada dia, Senhor. Eu falo isso para o Senhor, é tremendo, é cada dia o Senhor me surpreende. Nós não surpreendemos nunca o Senhor, Ele sabe tudo sobre nós. Agora, o Senhor nos surpreende, é uma maravilha. Surpreende com os nossos filhos, surpreende com o nosso cônjuge, surpreende com as pessoas com quem trabalhamos. Contratei uma secretária administrativa financeira na empresa que eu administro em Itajaí. E eu disse assim para ela não era cristã, não era evangélica, não era. E aí eu disse assim para ela: você sabe o que é uma empresa cristã e que nós glorificamos o nome do Senhor neste lugar. Ela disse: não, eu também sou Daniel, sou católica, mas sou devota, enfim, tal. Eu de vez em quando beijo a cruz, faço o sinal disso e tal. Eu disse: aqui a gente faz muito mais do que beijar a cruz, minha filha. Aqui nós passamos pela cruz e a cruz fica marcada na nossa vida. Vamos trabalhar. E eu disse: olha, tem mais uma coisa, essa empresa aqui é empresa de milagres. Então, ela falou: eu quero aprender a ver milagres. Passou uns 2, 3 meses. Na ocasião faltava lá um valor para fazer o pagamento dos funcionários. E ela me ligou de manhã na minha sala, preocupada: Daniel, não sei se você ouviu, não tem saldo no banco e precisamos, e tem, o valor é alto do salário dos do salário dos profissionais, enfim. O senhor vai buscar dinheiro em algum lugar? Eu disse: minha filha, você já orou? Ela disse: ainda não. Então, você está nessa função para crer? Ore ao Senhor, Ele vai mandar. Irmãos, eu vou lhes confessar uma coisa: eu não quero outra vida fora essa. Não me convide para outra vida antiga. Essa outra vida é um problema muito grave. Você não tem com quem falar, e tem insônia, enfim, é tanta angústia, tanta depressão. Agora essa vida com Jesus, mas é uma maravilha. Meu Deus, é uma maravilha. Você descansa no Senhor. Lembra que Deus falou para Josafá: Josafá, eu vou parafrasear, o que você está preocupado aí, meu filho? Mas Senhor, a cidade está toda cercada, tem quase, pelo cálculo, era 25 soldados para cada um que estava lá em Israel. 25 soldados, nem chamei o exército, que nem adianta. Nós vamos lá, nós vamos morrer na mão desses inimigos, a cidade está cercada. Quer ouvir agora a revelação? Aí Deus virou e disse assim para Josafá: meu filho, essa batalha não é sua. Não é, pai? Não, estou parafraseando. Não é. E de quem que é? O senhor vai trazer outro exército? Vai trazer? Não, meu filho, você não entendeu nada. Essa batalha é minha. Eles estão vindo contra mim. Você não é meu? Esse povo não é meu? Então não é contra você, é contra mim. De quem é você, meu irmão? De quem é a tua vida? Então quando as lutas vêm para quem? Para Deus. Diz para o inferno: inferno, você está mandando luta para o lugar errado. Não é para a minha vida, não. Pode mandar para aquele que manda na minha vida, o soberano. Minha vida é dele. Você tem que mandar para ele. Eu não mando mais em mim. Que tremendo. E aí ela orou. Ela orou, a forma dela, não sei de que forma. Eu orei também. Quando foi à tarde, eram umas 2h30, ela falou: seu Daniel, o senhor já depositou o dinheiro lá na conta? Eu disse: que dinheiro, filha? O do pagamento? Já está lá o valor. Eu disse: não, eu não depositei nada. Então, deve ter alguma coisa errada. Liga para o gerente do banco e vê se apareceu esse dinheiro, vê do que é, quem for. Aí o gerente falou: não, esse dinheiro foi depositado normalmente, é na conta de vocês mesmos, não tem nenhum erro. Não, era exatamente o valor da folha de pagamento. Aí ela veio: mas e agora? O que nós vamos fazer, senhor Daniel? Minha filha, você não orou? Eu orei. Então, o Senhor respondeu. Ela olhou para mim e começou a chorar. E não é que funciona mesmo, senhor Daniel? Eu disse: basta crer, quem complica somos nós.
a gente complica o que o Senhor simplificou. A gente consegue fazer do Evangelho a coisa mais complexa e a coisa mais simples, linda, natural. O Senhor te chamou para ser extraordinário no mundo comum. Ela usou dinheiro, até hoje, não me pergunta de onde veio, irmãos. Eu estou falando de R$8.740. Tá bom, irmão? Vocês não entenderam? Eu estou falando de R$8.740 na conta para fazer a folha de salários. Até hoje ninguém reclamou esse dinheiro. Veja, até hoje ninguém disse que era dele. Aí eu só disse assim para ela: minha filha, no banco do céu tem tudo que a gente precisa. Eu creio no sobrenatural. Aquela empresa é uma empresa missionária, sustenta 2 missionárias lá no diante do trono, sustenta já uma parte dos missionários lá na Espanha. 50% do lucro líquido eu mando para ação social são 50% do lucro, não vai para acionista, vai direto para a obra social e para missionários. Tem a bênção de Deus, meu irmão. Tem a bênção de Deus. Deus quis abençoar aquela empresa, porque aquela empresa entendeu o caminho da bênção. O caminho da bênção é dar, o caminho da bênção é abençoar. E quanto mais aquela empresa abençoa, às vezes não tem serviço em todas as empresas da região, e nós estamos lá entupidos de serviço. Eu estou contratando funcionário, e eles passam lá: e daí, qual é o segredo? O segredo é que aqui o nosso gerente, diretor de marketing, ele é tremendo. Ah, você tem diretor de marketing? Tenho. E eu posso conhecer ele? Pode. Ele chama-se Jesus Cristo. Está aqui todo dia. É ele que faz o nosso marketing. É ele que traz os clientes. Ah, mas que estratégia ele usa? Ah, pergunta para ele, eu não sei. Isso é a responsabilidade dele. Eu só estou aqui para servir. Eu só sou mordomo, mais nada. É ele quem faz. Ele traz clientes. Ele abençoa as pessoas que vão lá, abençoa os funcionários que não deixam se acidentar. É coisa tremenda, sobrenatural. Então, está na hora de mudar os pensamentos, as influências e os conceitos. Temos que sair, realmente. Então, está na hora de espantar a você e as pessoas. Você precisa crer nisso. Vamos lá, minha filha. Agora temos que deixar que o Espírito Santo nos tomar da maneira que Ele quer. Entenderam isso? Não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Ele, o Espírito Santo, quer. Nem sempre é como nós queremos. Como nós queremos? Nós queremos: Senhor, na hora do culto, me toma, Senhor. Tá? E na hora que você estiver lá negociando na empresa, comprando, vendendo, e na hora que você estiver tratando com as pessoas, entenderam? É aquela hora que Ele quer. No culto, ser crente aqui é uma maravilha, irmãos. Ser crente aqui, na Assembleia, então é só ir de paletó e gravata, você já é crente. Veja. Então, entenda isso, amados. Entenda isso. Ser cristão é, na realidade, veja, você deixar o Espírito Santo te tomar, te pegar. Eu ministrei esses dias no retiro de jovens, e aí foi tremendo. A parte da manhã, no domingo de manhã, o Espírito de Deus fez a gente dançar no Espírito. Você não crê nisso? Veja, eu sou um pastor bem controlado, bem calminho. Mas quando o Espírito de Deus toma, nós dançamos no Espírito. Irmãos, eu vou lhes confessar uma coisa. Nesse retiro, eu olhava o meu pé e tinha como se alguém tivesse acendido uma fogueira debaixo do meu sapato. Pegava fogo a sola do meu sapato. Entenda isso, eu não conseguia parar no lugar. A unção, a glória de Deus. Os jovens estavam em jejum, estavam em vigília já há 2 dias seguidos. Coisa do céu, tremendo. Quando terminou, muitos jovens foram batizados com o Espírito Santo. Foi tremendo. E fizeram, resgataram as alianças com Deus, aquela coisa toda. Foi tremendo. E alguns, eu senti que não foram tomados. Aí eu disse assim: se você não foi tocado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus dessa manhã, se prepara, porque no culto à noite Jesus vai te pegar. Ficaram olhando espantado para mim. Que negócio é esse? Jesus vai te pegar. Meu Deus, nem eu entendi o que eu tinha falado aqui. Chegou a noite, quando foi no culto, não fui ministrar, eu estava no culto, mas era uma outra pessoa que ia ministrar.
Este homem, usado por Deus, começou a ministrar a palavra. Aqueles jovens começaram a glorificar, saltar de alegria, foi coisa do céu. Os que não tinham sido pegos lá no retiro foram pegos à noite. Deus os tomou, mas eles abriram o coração para o Espírito Santo tomar da forma que o Espírito Santo queria, e não da forma deles, e não da maneira deles. O que mais? A vontade de Deus para mim e para você só se cumprirá se isso se acontecer. Se eu deixar que o Espírito Santo me tome. Deus tem um desejo e um propósito para nós nessa geração, e isso precisa ser cumprido, senão jamais conseguiremos influenciar alguém. O desejo, o propósito de Deus é que a gente se torne realmente alguém que marque essa geração. Este é o propósito, esse é o desejo. Então eu escrevi 3 coisas aqui. 3 coisas. Primeiro, precisamos lutar contra os problemas. Que diz? Precisamos enfrentar o inimigo como homens e mulheres do passado fizeram, e como eles fizeram sobrenaturalmente. Consegue imaginar? Josué vendo lá, e Caleb também, aqueles grandes gigantes, enquanto voltaram com o espírito de gafanhoto os outros 10, eles dizendo: não, o Senhor vai nos dar aquela terra, e vai nos dar aqueles homens na nossa mão, e nós vamos passar sobre eles. Que coisa! Como é que 2 viram e 10 não? Como é que 2 voltaram sabendo que Deus ia dar vitória? Vocês sabem o segredo da muralha de Jericó? Devem saber. Na realidade a muralha não caiu, nem para dentro nem para fora. Eu tenho fotos disso, nós pesquisamos lá o lugar. A muralha foi enterrada, 10,5 metros de altura, foi enterrada no chão. Está lá até hoje. A parte da coluna aonde vivia Raabe, a prostituta, que ela foi guardada porque teve compromisso dos espias. Olha, a nós, a minha família. E aí eles disseram: só a coluna onde era a casa dela, que estava lá presa na coluna, que não afundou. O restante todinho do muro foi enterrado no chão. 10,5 metros de altura, 6,5 metros de largura, e depois mais um outro muro de 8 metros e mais 2,5 metros de largura. Isso é tremendo. Eu não sei o tamanho da muralha de Jericó na tua vida. Eu só sei que a mão de Deus pode enterrar essa. Aleluia! A Bíblia diz que nós saltaremos muralhas. Se precisar, a gente salta. Se precisar, o Senhor enterra o lugar no chão. Você vê o que é melhor. Ele vai escolher na hora o que Ele quer fazer. Precisamos enfrentar o inimigo como homens do passado, sobrenaturalmente. Davi venceu o inimigo sobrenaturalmente. Ele se preparou para vencer. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido. Golias caminhava, Davi corria. Entendeu isso? Entendeu? Quando Golias se levantou, 2,85 metros de altura, cheio de armaduras, quando ele se levantou e começou a caminhar para ir matar Davi, Davi fez ao contrário, correu em direção a ele. Está na hora de correr em direção ao inimigo e surpreendê-lo. Não é correr do inimigo, é correr em direção ao inimigo. O que o Senhor veio ensinar nessa tarde aqui, pastor? Que loucura! Veja, todo mundo diz: olha, vai o inimigo, deixa ele vai bater e retirar. Não, corra em direção ao inimigo, antecipe-se ao inimigo. Não fique esperando ele bater na tua família, bater nos teus negócios, bater na tua vida sentimental, bater na tua vida espiritual. Antecipe-se a ele. Antes que ele venha te afundar em depressão, você corra até ele e diz: inimigo, acabou a depressão na minha vida, porque o Senhor é comigo. Ele tem trabalhado na minha vida, e eu vou erguer a minha cabeça, e eu vou pisar na serpente, porque o Senhor me chamou para isso. Vá adiante, porque o Senhor já vai na tua frente. É isso, Davi nos ensinou isso. Ele antecipou-se ao inimigo. Os irmãos sabem aquele versículo que diz que o Senhor quer nos mostrar a aparência do mal. Aparência não é o mal ainda, é só aparência. O cristão que começa a ter discernimento espiritual e viver uma vida sobrenatural, ele enxerga a aparência. O mal ainda nem está totalmente formado. Ele já sabe: ali não, ali eu não ponho a mão, porque o Senhor não me quer neste lugar. O Senhor não quer que eu faça essa viagem. O Senhor não quer que eu tome esse negócio. É tremendo. Ele faz você enxergar a aparência do mal. Então não dá nem tempo de pecar, porque antes do mal se tornar mal, o Espírito Santo já te fez você enxergar a aparência do mal, e você já se livrou dela. Desfaz a armadilha.
Tenho visto Deus fazer essas coisas, irmãos. Tenho visto. Fui visitar um cliente em Curitiba, uma empresa enorme, 3.700 funcionários. Eu e meu sócio todo feliz, subindo no caminho, o notebook, ele tinha preparado uma apresentação, pastor Haroldo, coisa mais linda, em PowerPoint, aquela coisa toda, da gestão de risco, gestão disso, enfim, maravilha. No meio do caminho, o Espírito Santo começa a falar. Nós estávamos orando, ele é cristão também, e o Espírito Santo disse: você não vai para fechar contrato nenhum, e não vai tratar de nada de negócios, você vai tratar do meu negócio nessa empresa. Eu disse: eis-me aqui, Senhor. Virei para o meu sócio e disse: não precisa nem abrir o notebook, nós nem vamos falar de serviço, só vamos falar de Jesus. O diretor-presidente ia nos receber a primeira vez. Nosso provável cliente nos chamou para fechar um contrato de gestão tremendo. Estamos falando de um contrato de quase 600 mil reais. Vamos pegar todo o grupo inteiro, de todas as empresas, 3.700 funcionários. E aí, ele ainda teimou em levar o notebook. Levou. Chegamos na recepção, a secretária do presidente, fomos conduzidos até a secretária do presidente. Era um dia de calor. Quando eu cheguei na recepção, a secretária do presidente olhou para mim: assim, ele está esperando, daqui a pouco ele já vai atender. Ela agachou, assim, estava com os seios quase que à mostra, para mostrar os seios para mim e para o meu sócio. Fez isso, de provocação. Não havia nada para ela pegar. É como se ela estivesse simulando, e mostrou os seios para nós. Aí eu peguei a mão do meu sócio, viramos a parede contrária, ela estava aqui nas nossas costas, e eu me virei para a parede, e eu disse assim: Satanás, em voz alta, terminou o teu tempo nesta empresa, porque Jesus chegou aqui hoje. A moça sumiu, ninguém achou mais ela naquele dia. Sumiu. O diretor mandou procurar, ninguém sabe onde ela estava. Voltou só no outro dia, sumiu. Foi um desespero naquela moça. Aí o diretor nos atendeu, o presidente, sentamos, eu disse assim: Senhor, faça esse homem vomitar toda a podridão que está acontecendo aqui. Vocês entendem uma coisa? Eu era fornecedor, ele era cliente. O certo é o fornecedor ir lá e mostrar o serviço. Ia ter que acontecer tudo o oposto, ele que ia ter que falar, e nós não íamos falar nada. Durante 45 minutos, este diretor dessa empresa, esse acionista principal, ele vomitou todo o lixo da companhia. Tinha 3 diretores, era um satanista. Ele contratava uma vez por mês, trazia dos Estados Unidos uma vidente, ela acendia velas e aspergia sangue nas pessoas, e fazia oferendas, e dirigia a reunião da diretoria, e dizia o que cada diretor tinha que fazer pelos espíritos malignos. Fazia vidência na água e outros bichos mais. E ele foi vomitando tudo isso. Passou 45 minutos e disse: olha, mas vocês não vieram aqui para isso? Eu nem sei o que aconteceu comigo, eu não sou de fazer essas coisas, e fui falando tudo isso. Eu disse: fica em paz, não foi você que falou, foi o Senhor que fez você falar. Eu disse: eu gostaria de lhe falar, nós não viemos aqui para fazer projeto e para nenhuma consultoria, nós viemos aqui falar de Jesus Cristo. Chama toda a diretoria, chama os seus gerentes e toda a sua liderança e põe aqui que nós vamos orar e ministrar sobre a vida de vocês. Encheu a sala e nós começamos a falar o plano de salvação. Irmãos, está na hora de viver uma vida sobrenatural com Deus. A decisão é nossa, de cada um de nós. Como homem natural, eu podia dizer: mas Senhor, eu preciso desse projeto. Senhor, esse projeto, no último que nós tínhamos, terminou a semana passada, e não temos nenhum faturamento, tanto a minha família como a do meu sócio, e seria importante, nós estávamos contando. O meu sócio ainda na reunião tentou abrir o notebook, eu pus a mão sobre a mão dele e disse: filho, não faça isso. Veja, aí ele fechou, e nem deu tempo de falar nada, não mostramos um slide sequer, nem ligamos o notebook. E aí durante meia hora eu falei de Jesus para aquela empresa toda. O demônio tomou um dos homens que estava ali, um dos diretores, e ele saiu grunhindo como se fosse um porco e pulando de lado para lado. Veja, todo mundo se apavorou, e aí quando ele voltou para vir para cima do meu sócio, só no nome de Jesus, mandamos aqueles demônios para bem longe, ele caiu lá. E aí todos ficaram espantados e começamos a orar. E aí eu fui fazendo um por um,
confessar e receber a Jesus Cristo. Foi tremendo, tremendo. A glória de Deus quer se manifestar na tua vida. Você e eu temos que optar ou por uma vida sobrenatural ou seremos religiosos. Religiosos não tem lugar no céu. Mas quem vive uma vida sobrenatural já está preparado. Jesus ainda disse assim, ó, se não fosse assim, ele está dizendo assim, ó, se o Pai não tivesse pensado em tudo, eu mesmo chegaria lá e ia preparar. Mas o Pai já pensou em tudo. O amor do Pai é tão grande que eu vou chegar lá, as casas estão tudo prontas já. As moradas de vocês estão tudo prontas. Ele disse, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do Pai já tem muitas moradas. Se não tivesse, se o Pai tivesse esquecido desse detalhe, estou parafraseando, mesmo assim, eu iria lá. Mas olha, o Pai é tão tremendo, Ele nos ama tanto, que Ele já preparou tudo, já tem lugar preparado para todos vocês. A glória de Deus quer se manifestar na vida de cada um de nós. Pode mudar, filho. Pode mudar, você sabe. As lutas servem para o crescimento espiritual. Leia lá, Romanos capítulo 5, não precisa nem ter lá. E também nos alegramos do sofrimento. Alegramos do sofrimento, pastor João? Mas deve ser coisa de louco. Algum louco que veio lá da NASA lá para falar que o sofrimento tem que se alegrar. Então pode ser. Nos alegramos dos sofrimentos. Tem um amém aí para essa palavra? Se alegrar no sofrimento? Vocês estão ficando loucos também, não é possível. Veja, o mundo faz de tudo para fugir do sofrimento e vocês vão me dizer que querem se alegrar no sofrimento? Que coisa tremenda. O Evangelho é uma coisa gloriosa. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria a esperança. As lutas servem para crescimento espiritual. O Senhor gostaria, Ele deseja que você e eu olhemos para todas as lutas, todos os sofrimentos que vierem, como uma grande oportunidade de vitória. Nenhuma luta vem para os filhos de Deus que não seja uma oportunidade de vitória. Todas elas, para quem começa a viver uma vida sobrenatural, se transforma numa grande oportunidade. O mundo está lá, e agora? O que você vai fazer? Como é que está? E você está, glórias a Deus que veio mais esta luta. Glórias a Deus por mais uma luta. Deus, eu estou trabalhando com um extraterrestre. É isso mesmo. Você não pertence a esse mundo. É isso mesmo. Os que são daquele mundo, do nosso Deus, eles pensam assim, eles olham para as grandes lutas como uma grande oportunidade de vitória. O Senhor convidou o profeta para sair da caverna, e quando ele saiu da caverna, Deus operou um grande milagre por intermédio da vida dele. Ele olhou para a caverna, ele reconheceu que para os filhos de Deus o lugar não era a caverna, o lugar era a vontade de Deus. Quando ele saiu da caverna, ele se encaixou novamente na vontade de Deus, e a glória de Deus voltou a atuar na vida dele. Eu não sei que caverna você entrou, meu irmão. Eu não sei se é uma caverna de tristeza, de angústia, uma caverna de remorso, mas o Senhor te convida a sair da caverna, porque fora da caverna já está esperando a vontade de Deus para te vestir e te glorificar e entrar na tua vida, e você ver e tomar uma vida sobrenatural. Saia da caverna. Você entende isso? Tem uma revelação. No Monte Carmelo, ele teve coragem de desafiar os profetas de Baal. Disse: onde está o teu Deus? Grita mais alto. Quem sabe se você se portar mais, tiver mais sangue, ele venha ver. Estou parafraseando, mas é mais ou menos isso. Ficou lá zombando. Meio-dia, 4 horas, aqueles profetas pulando. Eu e você, imagina, tem 850 profetas de um Deus aqui do lado, e só você do lado de cá. Tá bom, meu irmão? Coisa tremenda, né? É bom demais ser esse Deus. E ainda tinha coragem para zombar do Deus dos 850 profetas. Olha, é muita confiança, meu irmão. É que ele olhou aquele desafio como uma oportunidade de vitória. Se nós olharmos o desafio como uma oportunidade de vitória, você não precisa entrar na caverna. Logo depois veio um novo desafio, e ele já não olhou mais como uma oportunidade de vitória, e ele teve que se esconder na caverna.
Mas enquanto ele olhou para o desafio como uma oportunidade de vitória, ele nem pensou em caverna. Os 850 se retalhando, pulando no altar. Depois que terminou o tempo deles, foi lá. Me permite, irmãos, pensar um pouquinho, só pensar. Talvez ele cantando lá um hino, glorificando, arrumando as pedras do lugar, hein, pastor Joel? Limpando a lenha, arrumando tudo. Que bagunça fizeram aqui. Oh, meu Deus, não precisa de nada disso, não preciso me retalhar. O Senhor já sofreu por mim. Entendam isso. Você não precisa se retalhar. Jesus não pede para ninguém se retalhar. Retaliação fala de pessoas que andam sem Cristo. Para conseguir sentir algo espiritual, eles têm que se, cada vez mais, se sofrer, trazer sofrimento para si mesmo. Mas nós não precisamos disso, porque Ele tomou sobre si, a Bíblia diz, todas as coisas. Então não precisa viver mais esta vida. Entra na vida sobrenatural. Arrumou as pedras. Depois faça na sua casa, se você tem um relógio com ponteiro de segundos, faça a oração de Elias e marque no cronômetro. Isso é coisa de pesquisador. Eu fiz isso. Dá 13 segundos e meio, pastor Joel. Em 13 segundos e meio, o fogo desceu. Consumiu todo o altar. E quer ouvir um segredo? Sabe qual é a temperatura que precisa para consumir uma pedra? 8.700 graus. Se ela não for calcária, se for uma rocha à base de granito, que era o que tinha naquela região. 8.700 graus. Ninguém consegue produzir 8.700 graus. Nenhum laboratório que consegue fazer isso em laboratório. Nem o centro do vulcão não chega a essa temperatura. Consegue imaginar? O centro de uma bomba atômica é 4.740 graus. Centro, epicentro de uma bomba atômica. Mas o fogo de Deus é tremendo. A Bíblia diz que lambeu as pedras, lambeu tudo que estava lá. E aí, mas o que atraiu aquele fogo? Água, muita água. Jogou água uma vez. Para fazer fogo, não usa água, meu marido. Que coisa tremenda. Mas vai apagar o fogo. Não, o fogo de Deus é muita água. Quanto mais água, mais fogo virá. Quanto mais água, mais fogo virá. Quanto mais a palavra entrar na tua vida, mais fogo de Deus virá. Quanto mais você e eu obedecemos essa palavra, mais o fogo de Deus terá liberdade. Jogue água no altar. Altar simboliza a tua vida. Jogue água no altar. Quanto mais água no teu altar, mais a glória de Deus se manifesta. É tremendo isso. Vem lá o fogo de Deus. Sei lá que temperatura foi, só Deus sabe isso. Mas deve ter sido tremendo, não sobrou nada. Bíblia, leia com atenção, você vai ver, lambeu tudo. Lambeu quer dizer, não deixou nada. No original diz que não sobrou nada. Varreu tudo, pedra, tudo que tinha lá. Holocausto, que coisa gloriosa. Aí o povo entendeu e se renderam ao Senhor. Quando o fogo de Deus se manifesta na tua vida, os que estão com você começam a ver Deus na tua vida e começam a se render a Deus. Entenda isso. Se torne sobrenatural, extraordinário nessa vida. As lutas servem para crescimento. Se prepare para vencer, pois você vencerá. É isso, para vencer tem que se preparar, mas se prepare para vencer. Tem pessoas que se preparam a vida toda para serem derrotadas. Estou casando, não sei se esse casamento vai muito longe. Se prepara para ser derrotado. Estou iniciando esse namoro aqui, mas não sei se isso vai durar, não. Se preparando para ser derrotado. Estou entrando nesse curso aqui, mas não sei se é bem o que eu gosto, não. Se preparando para ser derrotado. Eu estou agora na igreja, nesse ministério aí, mas não sei bem se é o lugar que eu devo estar. Se preparando para ser derrotado. Se prepare para vencer no nome de Jesus. E diz, eu entrei nessa universidade e vou sair daqui abençoado e vou terminar essa universidade. Eu entrei nesse curso de idioma, eu entrei nesse trabalho na igreja com esse compromisso e vai ser vitória. Almas serão tocadas, vidas serão salvas. O Senhor vai batizar, o Senhor vai impactar vidas. Entre para ser vencedor, prepare para ser vencedor. Se prepare. O que mais? Davi era um homem de luta, de guerra. Deus quer te ungir e te fazer um homem, uma mulher de guerra para influenciar essa geração. Não sei se alguém aqui serviu o exército ou aeronáutica. Eu servi aeronáutica, saí de lá. Então, existem alguns treinamentos, você vai lembrar agora. Existem alguns treinamentos de guerra que é o seguinte: se tem um soldado ferido, provavelmente um soldado ferido, ele vai consumir 2 ao mais 4 soldados.
Se ele consegue ao menos ser arrastado, então vai se colocar os braços, um debaixo de cada um, e vai levar ele, porque não se deixa soldado ferido no campo de batalha. Não é assim que é o treinamento? Não se deixa. Pega o soldado ferido. Então, um soldado ferido pode estar consumindo 2 soldados sadios, porque nessa hora ele teve que pendurar a sua arma e colocar o ombro agora, o outro ombro que não está a arma e não está pronto para atirar nem nada, e carregar o ferido. Se ele não pode nem ser carregado assim, tem que pôr numa maca, então serão 4 soldados que estão fora de batalha. Imagina, nós estamos nos últimos tempos da igreja. O Senhor está salvando pessoas que nós nem imaginávamos que entrariam na igreja. Eu acredito que está acontecendo isso aqui em Rio Grande do Sul, em Santa Catarina está acontecendo. Hein, pastor Haroldo, nós estamos vendo lá pessoas que antes diziam, eu na igreja, mas nunca põe meu pé. E igreja não é para mim. E hoje estão lá chorando, glorificando a Deus, dando glória a Deus e aleluia. Eu fiz isso esses dias em Joinville, naquela igreja enorme lá. Eu disse, quantos que estão aqui que diziam que nunca colocariam o seu pé dentro da igreja? Deus, quase 70% da igreja levantou a mão. Aleluia. Já pensou? Aí eu vim e disse assim, mas você disse que nunca pôs o pé, porém colocaria o pé aqui. O que você está fazendo aqui, meu irmão? Ah, Deus, caiu o temor. E eles começaram a glorificar o Senhor e chorar, porque eles começaram a lembrar, eu trouxe a memória deles. Eles diziam, jamais põe em pé, esse negócio de crente não é para mim, esse povinho aí, enfim. Agora estavam lá, fazia parte agora do povinho, glorificando a Deus, e ninguém tira ele de lá mais. Vai tentar tirar ele? Mas rapaz, isso tinha outra coisa melhor, e melhor do que isso, mas eu não troco isso por nada. Pode tirar o que você quiser de mim, eu continuo aqui adorando ao Senhor, eu não abro mais mão dessa vida, glórias a Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, quem teria essa certeza? Nós não viemos aqui adorar o marcada dentária como Buda. Buda tem lá no túmulo de Buda o marcada dentária, eles vão lá e ajoelham diante da arcada dentária. Ou então vai no túmulo de Maomé, tem lá uma mecha de cabelo de Maomé, eles vão lá e ajoelham diante da mecha de cabelo. Você não precisa ajoelhar diante de arcada dentária e nem mecha de cabelo. Você sente Jesus se mover na tua vida, na tua alma, e ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Ele está dentro de você. E se você precisar, e se alguém disser, olha, você vai perder a vida se você realmente não negar esse Jesus, você vai dizer, quem pode tirar a vida que o Senhor me deu? Foi Ele quem deu, é Ele quem tira. Que convicção é essa? Que coisa tremenda. Jesus faz essas coisas exatamente. Por quê? Porque as lutas querem servir e Ele quer que você se prepare para vencer. Davi era esse homem de guerra, mulher de guerra. O Senhor quer levantar uma geração de guerra. É isso mesmo, guerra espiritual, sem medo. Cristãos que não tenham medo e que não meçam esforços. Irmãos, tem semanas que eu prego a semana inteira, e mesmo assim à tarde, tem várias vezes que eu vou visitar o Hospital São José e o Hospital Santa Helena em Joinville, e vou orar lá na UTI, e eu vou entrando com a Bíblia nos corredores, e as pessoas vão me chamando. O senhor é pastor? Vou sem gravata, assim, não, com a Bíblia na mão, sim, pela misericórdia. Então tem uma necessidade aqui, e Jesus está curando as pessoas. E alguém fala, mas o senhor tem tempo sobrando, pastor? Eu administro 2 empresas, irmãos. Quer falar de tempo? Eu administro 2 empresas. Sabe o que eu faço na sexta-feira, das 10 até meia-noite? Eu ministro estudo bíblico para os jovens que voltam da universidade e eles escolheram esse horário. O pastor sabe disso, ele já esteve lá, pastor Haroldo. É toda sexta-feira, das 10 à meia-noite, às vezes vai até 1 hora, 1h30, e os jovens não querem ir embora. Diz, não, pastor, continua. Eles escolheram aquele horário. Trabalhei a semana toda, correndo de um lado para outro, viajando. Tem cliente em Florianópolis, tem cliente em Rio do Sul, e pregando à noite, ministrando. E chega lá na sexta-feira, estamos lá até 1 hora, 1h30. E no sábado de manhã já levanto, porque logo depois do almoço eu ministro o estudo bíblico num determinado lugar. E à noite estou ministrando. No domingo de manhã, 2 escolas dominicais, uma na aba e outra na Assembleia, e depois à tarde vou fazer visita, à noite estou no culto. Quando chego lá, o pastor olha, quantas vezes eu vou, quero ficar no cantinho lá. Eu disse, Jesus, me deixa aqui, me descansar um pouquinho, eu quero glorificar o teu nome. Daqui a pouco o Espírito Santo fala, não, meu filho, hoje você vai ministrar a minha palavra. Daqui a pouco o pastor só olha para mim assim, está pensando o quê, pastor? Deus me trouxe aqui, a palavra está com você hoje. Coisa tremenda, não tem para onde fugir.
Eu disse, eis-me aqui. Aí às vezes eu chego em casa, no domingo, já no final do dia, tá para ver o rosto cansado, aí tem o meu filho, que o pastor Haroldo conhece, cheio da unção de Deus, o mais novo. Ele olha assim, papai, vem cá, eu vou orar para o Senhor, e Jesus vai recuperar as suas Aleluia! O que diz, pastor Júlio? Ele falou assim, ajoelha aqui, cara. Eu ajoelho no corredor, com a mãozinha em cima da minha cabeça, e eu saio renovado com as coisas. Qual é a tua escolha nessa tarde? Ser um religioso ou adentrar em uma vida sobrenatural? Deus está procurando os seus filhos que querem uma vida sobrenatural. Sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai influenciar a tua família. Ele influencia a tua família, os que vivem com você, os que trabalham com você. Tem a mesma padaria lá em Timbó que eu compro o pão. Se eu fico algum dia sem ir lá, aí vai a minha esposa, as moças lá no caixa, as moças do caixa dizem, o que aconteceu, dona Ruth, que o senhor Daniel não veio hoje? Ah, ele não pôde, ele tinha outro compromisso. Ah, mas fala para ele que ele não pode ficar sem vir aqui, porque o dia que ele não vem, parece que fica faltando alguma coisa. Dá uma paz tão grande quando ele entra aqui dentro. Amados, eu lhes explico, não sou eu. É a vida que eu escolhi com Jesus, que é tremenda. O Espírito de Deus vai com você aonde você vai, é tremendo. E Ele vai atuando no sobrenatural. No sobrenatural. Esta é a escolha de uma vida que o Senhor quer que cada um de nós venhamos fazer. Ali continua, se prepare para vencer. Pode mudar, filho. Deus quer fazer de você, de mim, uma pessoa extraordinária. Como, Senhor? Cheia do Espírito Santo, que lute contra toda circunstância, porque somos mais do que vencedores em Cristo. A Bíblia já diz, já somos mais do que vencedores. Mas que negócio é esse? Não seria o suficiente dizer, já somos vencedores? Não seria o suficiente? Mas a Bíblia não fala isso, que somos vencedores. Ela diz assim, ó, somos mais do que os vencedores. Por isso que a Bíblia tem que ler e investir tempo. Senão a gente lê e não vê essas coisas. Mas meu Deus, vencedor já bastava. Mas tu quer que eu seja ainda mais do que vencedor? É isso que é vida extraordinária com Deus. O sobrenatural de Deus é as pessoas olharem para você. Ah, você é um comedor de arroz, de feijão, de picanha, é igual eu, enfim, e tem essa fé, assim, essa alegria, essa paz. Sim, é porque eu sou mais do que vencedor. Você está acima dos vitoriosos, porque você está com Deus na tua vida. Então, os vencedores param aqui e você continua ainda mais à frente. Que coisa gloriosa! É vida sobrenatural com Deus. Deus espera isso. O que é ser cheio do Espírito Santo? Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é ser batizado com o Espírito Santo. Entenda bem, Efésios 5:18 diz que nós temos que ser cheios, não de vinho, mas que o vinho só tira a pessoa do natural e do normal e pode abrir legalidade a Satanás, mas ser cheio do Espírito Santo. Esse termo no original fala o seguinte: conforme nós vamos vivendo dia a dia, nós vamos nos esvaziando do Espírito e começamos a ficar talvez mais naturais, homens e mulheres naturais, do que homens e mulheres espirituais. Por isso que eu tenho que constantemente encher novamente. Encher quer dizer constantemente completar o Espírito Santo que está em nós, aquilo que Ele já nos encheu. É isto. Como é que se faz isso? Por que tem que acontecer isso? É importante demais. Para ter uma vida sobrenatural, o Espírito Santo, ele tem que estar sempre completo em nossa vida. O dia que ele não está completo, então tem uma parte do homem natural, ou da mulher natural, que a Bíblia fala do homem e a mulher carnal. Nesse instante, é quando nós abrimos legalidade ao inimigo.
E aí simplesmente nos envolvemos com as coisas que o mundo oferece. E Deus não aceita mistura. Para o povo que Ele separou, Ele tem ciúmes, a Bíblia diz, Ele tem zelo. Sabe por que a Bíblia usa a menina dos olhos como exemplo? Eu normalmente explico isso. Se você chamar uma pessoa e pegar e vai com os dois dedos em direção aos olhos dele, vai chegar uma hora que é um limite que o próprio organismo determina, ele vai para a proteção e fecha. Antes de você tocar, ele fecha os olhos. Viu? Menina dos olhos. Está sempre protegido sobre qualquer condição. É isso que simboliza. Por isso que a Bíblia fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. O inimigo pensa que vai nos pegar desprevenido, mas o Senhor já tem a proteção sobre qualquer condição. Isso que simboliza. Deus quer que você e eu lutemos até o final. Exemplo de Jacó. Ele foi vitorioso porque ele lutou até o final. Até o final. Nem que tivesse que ficar com uma marca, mas foi até o final. Vamos lá, meu filho. Segundo, aceitar desafios. Segundo ponto para ser extraordinário: Deus é um Deus de desafios. E desafios são para edificação e crescimento espiritual. Olha, eu vou lhes confessar uma coisa. Essa é uma área que Deus tem me dado muita liberdade para falar. Porque viver desafios é uma coisa gloriosa. Por quê? Porque Deus, se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todos os livros têm desafios tremendos. Alguns que o próprio Senhor permitiu. Pega o Novo Testamento, o que tem desafios em cima. Mas eles andavam com Jesus e ainda tinha lá tempestade no Mar da Galileia. Desafios. O que tinha de desafios? Pessoas que falavam mal, pessoas que se jogavam contra, e cobradores de impostos. Eu gosto dessas coisas tremendas. E o Jordão é cheio de peixe até hoje. Imagina naquela época quantos peixes tinha. Diz os historiadores que a quantidade de peixe era enorme. Como numa quantidade enorme de peixe, foram achar um que tinha um estatero, uma moeda de ouro de 30 centímetros entalado na sua garganta. E aí? É lindo demais isso. Isso simboliza o milagre de Deus. Vida sobrenatural é isso. O Senhor sabe aonde colocar o anzol. Ele sabe qual é o peixe que está lá com a resposta para você. Ele sabe o local que está a tua bênção. Ele sabe onde está a porta que Ele já abriu para a tua vida. Ele sabe qual vai ser o caminho que você vai ter que tomar para sarar o teu casamento. Ele sabe. Basta você esperar no Senhor, você aceitar isto como um desafio, sabendo que esse desafio virá e virá uma grande vitória logo depois desse desafio. O que mais? Não fuja do desafio. Deus nos usa para nos levar a uma experiência. Quer ter uma experiência com Deus? Então não fuja do desafio, não. Irmãos, o que eu tenho entrado de desafios em toda essa minha vida? Entrei numa empresa, fechamos um contrato com a Fiat. Era uma peça de latão forjado que ia num sistema, numa das partes mecânicas do carro. E o dono da empresa ficou todo feliz quando eu trouxe o contrato para 2 anos. A empresa estava com algumas situações ruins financeiras, e aquele contrato ia reverter o quadro, 240 funcionários, ia reverter o quadro da empresa. Precisamos até comprar máquina nova, e começamos a desenvolver os dispositivos e a forjar. Era uma peça forjada a frio, e eu comecei a procurar matéria-prima. Só tinha 3 empresas no mundo que faziam aquele tipo de latão. Era uma liga muito especial. A Termomecânica no Brasil fazia, uma empresa na Suíça e uma outra na Alemanha. E aí eu consultei, e o menor prazo que tinha era 90 dias para me entregar esse tipo de latão. E eu precisava entregar o pedido na Fiat em 34 dias. Quando o dono da empresa soube, ele disse: acabou, contratei um louco para a minha empresa, vai acabar com a minha empresa de fato. Agora tinha uma multa contratual, se não entregássemos a peça para a Fiat, íamos perder o pedido e ainda ter que pagar uma multa contratual relativamente alta. Aí eu disse para aquele homem: seu José, eu quero lhe dizer uma coisa. Quando eu vim para a sua empresa, eu não vim sozinho. O meu Deus veio comigo e Ele é que me trouxe aqui. Aí eu disse uma coisa que eu sozinho não podia falar aqui. Eu quero te dizer que no almoxarifado de Deus tem esse latão.
E vai sair a ordem do almoxarifado de Deus, e Ele vai mandar esse latão. E ele virá no tempo certo. Ele bateu a porta assim que quase quebrou a divisória da minha sala. E disse: contratei um louco. Bateu a porta e saiu. E passa dia, entra dia e nada do latão vinha. Chegou o último dia para entregar. Desci logo cedo na fábrica, a prensa de forjar, era a única que estava trabalhando, uma prensa enorme para a forjaria, 4 horas só para fazer o ajuste da ferramenta. Cheguei para o operador e disse assim: tira essa ferramenta e põe a ferramenta da Fiat. Ah, o senhor já conseguiu o latão? Eu disse: meu filho, fica tranquilo, obedeça, o latão está vindo. Eu não sabia de onde. Eu só sei que Deus mandou dizer que ia vir, e eu disse que ia vir. Eu tinha fé, eu acreditei. Minha esposa teve um sonho naquela semana, e naquele dia de manhã, era o último dia. Se não entregássemos na Fiat naquele dia, eu ia perder o pedido, ia pagar uma multa contratual. Em contrapartida, íamos fechar a companhia. Teríamos que fechar a empresa. Não daria para continuar as operações. E aí, quando foi 11h30, eu precisava de 3 horas e meia, a prensa é muito rápida, em 3 horas e meia eu batiria o lote, e o aeroporto era bem pertinho, porque essa empresa era em Guarulhos, e já mandava via aérea para Betim, daria para entregar naquele dia mesmo. Estava tudo já programado, mas faltava matéria-prima. Um detalhe, pastor João: 3,5 toneladas de latão especial, que só 3 empresas do mundo fazem. Isso é só um mero detalhe. O Deus que eu sirvo não brinca com a vida de ninguém. E Ele não usa ninguém como cobaia, porque Ele não precisa de cobaia. Ele precisa de guerreiros e guerreiras, de servos, que estejam dispostos a ter compromisso de uma vida sobrenatural. E não ter medo de encarar, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, se Tu queres que eu seja um dos 300 de Gideão, então eu serei, Pai. Mas eis-me aqui. Ele está procurando. Ele quer estas vidas. Que a procura do Senhor termine quando chegar na tua vida e na minha. Termina. Chegou, terminou. Veja, isso seria tremendo. 11h30 e nada do material. Desci lá, o operador falou: a máquina já está regulada. Cadê o latão? Eu disse: fica tranquilo, meu filho, está vindo. Voltei para minha sala, minha secretária olhando para mim. Disse: calma, minha filha, está vindo. Desci para o banheiro. Não se escandalize com isso. Forrei o chão do banheiro, me ajoelhei e disse: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Tu me mandaste dizer a esses homens que Tu mandaria o material. Então, Pai, Tu nunca me desamparou. Glorifica o Teu nome neste lugar. Muito bem. Subi, o telefone tocou, minha secretária disse: olha, a termomecânica está ligando para o senhor, quer falar com o senhor. Passou a ligação. O gerente de vendas disse: olha, eu não sei quem é o teu santo, não sei que santo é, mas deve ser muito forte. O teu concorrente, que era 50% do pedido era nosso e 50% do nosso concorrente. Quem não entregasse, perderia os 50% e passaria 100% do lote para o concorrente. O teu concorrente, o material dele estava pronto, está no caminhão, 3,5 toneladas, e nós íamos mandar para ele, mas aconteceu um problema. Ele tem 3 pedidos de falência. O presidente da Termomecânica disse que não é para mandar, porque é norma e procedimento da empresa com procedimento de falência. Nós não mandamos o material, nem se ele pagar contra embarque. Você quer um material 3,5 toneladas do latão pronto? O caminhão estava chegando, eu estava assim no portão com as mãos levantadas, glorificando a Deus. Encostei o caminhão lá perto da prensa, já desceu o rolo, o homem da prensa olhando para ele: aonde o senhor conseguiu o material? O que foi? Eu disse: meu filho, um almoxarifado do céu tem, e se quiser tem mais ainda. Coloca na prensa, põe para trabalhar e glorifique ao Senhor, porque foi Deus quem mandou. É isso? É assim, o Senhor opera o milagre, porque Ele quer fazer você viver uma vida sobrenatural.
O diretor da empresa desceu e disse: que negócio é esse? O que você fez? Eu falei: eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi acreditar que Deus ia entrar com providência. Ganhamos o pedido 100%. Naquele dia à tarde estava chegando as peças lá no final do dia na Fiat. A Fiat recebeu, foi aprovado as peças, foi tremendo, já foi para montagem. E aí ganhamos o pedido 100%. A empresa ganhou um contrato para 4 anos, fornecer 100% dessa peça com exclusividade. Foi tremendo. Cresceu, abençoou aquela companhia de uma forma tremenda. E aí aquele homem, qualquer problema que ele tinha, ele vinha na minha sala e disse assim: você pode falar com o teu Deus? Porque eu sei que o teu Deus te ouve. Fala com ele sobre esse problema. Oh, que coisa tremenda. Meu amado, eu vou fazer essas palavras deste homem minhas. Você pode falar com o teu Deus, ele te ouve. Fale com o teu Deus, que ele te ouve. Ele não vê a hora de nós decidirmos entrar numa vida sobrenatural e dizer: Pai, eu aceito o desafio. Os desafios servem para glorificar a Deus. Elias orou e o fogo caiu. Moisés falou com uma rocha e saiu da água a rocha. Josué falou com o sol. Imagina, irmão, se coloque no lugar de Moisés. Pensou? Moisés, um homem que foi criado com toda a ciência lá do Egito, filho da filha do faraó, estava lá. Agora, e essa rocha? Deus falou: vai, fala com essa rocha. Tem cristãos não querendo falar com Deus, e Moisés falava com a rocha. Que coisa tremenda. A rocha não vê a hora de falar conosco. A rocha está procurando alguém que quer falar com ela. Fale com a rocha pelas madrugadas. Fale com a rocha quando você está indo para o trabalho de manhã. Leve a rocha lá para o trabalho. Coloque a rocha lá na tua vida, dentro do escritório, lá nas máquinas onde você trabalha. Experimenta fazer isso. Rocha Jesus Cristo. Pode mudar, filho. Terceiro item: fomos criados para vencer. O que é isso, pastor? De onde o senhor tirou isso? Leia lá, 1 São João capítulo 5, versículo 4 e 5. Quem encontrar pode ler. Leia lá, 1 São João, 1 João capítulo 5, o versículo 4 e 5. Então diz assim: porque todo que é nascido de Deus, uma vez ou outra vai vencer o mundo. Está assim? Ah, não está assim na sua Bíblia, meu irmão. Graças a Deus. Então, talvez esteja assim, porque todo que é nascido de Deus, a hora que Deus estiver disponível, Ele fará você vencer o mundo. Também não está nada disso. Mas está escrito assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, pastor Joel: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Aqui não está dizendo, somente os dizimistas vencem o mundo. Aqui não está dizendo assim, somente os missionários vencem o mundo. Aqui não está dizendo somente os pastores vencem o mundo. Aqui não está dizendo somente os europeus vencem o mundo, somente os americanos com a potência toda lá que eles têm que vencem o mundo. Aqui não diz nada disso. Aqui diz assim: olha, todo que é nascido de Deus. Quantos nascidos de Deus tem aqui nesta tarde? Levanta a sua mão. Aleluia. Então tem uma promessa para a tua vida de vitória, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Se você tem fé, você aceitou Jesus Cristo, reconheceu a pessoa dele como Salvador, Ele está te vindo, o túmulo está vazio, Ele vive, Ele está vivendo, Ele ressuscitou, Ele está aqui nessa tarde. Então é esse Jesus que ressuscitou, que promete para você, se você crer nele, é o que basta. Crer nele somente é o que basta para ser um vitorioso, para ser alguém que terá já a vitória lhe acompanhando. A vitória segue. É só ler. Lemos lá no aeroporto, pastor Haroldo, Salmo 133. Pastor Haroldo até fez um sanduíche do Salmo 133. Pega o versículo 1 e o versículo 3. O versículo 1 diz assim: que bem-aventurado aqueles, que têm comunhão consigo, a comunhão com o irmão. Começa lá, vamos ler o versículo. Salmo 133. É lindo demais esse
coração. Oh, quão bom e agradável é, que agradável, que suave, que coisa alegre que é. O que, Senhor, que é alegre, que é tão bom assim para ti, ó Pai? Quando os meus irmãos, aqueles que eu salvei, vivem em união. Entendem isso? Mas e aí, Senhor? Vai ser como óleo, o meu espírito vai ver essa união, e ele vai descer sobre a cabeça primeiro. Por que cabeça? Mudando pensamento, mudando forma de ser, forma de pensar, forma de agir. Cabeça, centro da vontade. É isso, por isso que começa na cabeça o óleo, por isso que começa na mente. E depois, aí diz assim, vai descer sobre a barba, fala de respeito, fala de reverência. A barba para o judeu é respeito, reverência. Veja, quando o azeite do Senhor, do seu Espírito, começa a mudar os nossos pensamentos, o mundo começa a nos respeitar, porque o azeite começa a simbolizar azeite sobre a barba, o mundo começa a nos respeitar, e o cristão começa a realmente surpreender o mundo com a vida sobrenatural. E depois, faz o seguinte, depois que desce, vai até a barba, e aí desce até a orla, lá embaixo, os vestidos. Isso fala de revestimento. O mundo não tem mais poder sobre a tua vida, porque o óleo do Espírito te revestiu até a orla dos vestidos. Tirou qualquer legalidade. E depois, Senhor, isto será tão tremendo que vai ser como o orvalho de Hermon. Eu andei neste lugar, este vale de Hermon existe, é lindo demais, é tremendo. Lá é a entrada de uma das 3 cidades de refúgio determinada por Deus, e Moisés marcou. Se você estiver trabalhando e o machado cair, sair, e por acaso você matar alguém, como a lei era olho por olho, dente por dente, então sobre esta forma, para que a família desta pessoa que você matou por acidente não te mate, vá para a cidade de refúgio, fique 2 anos lá, e você está completamente livre. A família não pode mais te matar. Era assim que funcionava. Hermon é a entrada da primeira e principal cidade de refúgio. E quando você entra nesse vale, você está dentro da cidade de refúgio, e ninguém mais pode tirar a sua vida. É lindo demais isso. É como um orvalho. O orvalho vem pela manhã, pega a brisa gelada da madrugada e a brisa quente já da manhã que está começando a vir, e aí forma aquele orvalho. Orvalho fala de nova vida. Orvalho fala de gerar vida nova. É isso que acontece no Vale de Hermon. Ali tem as flores mais lindas daquela região. É tremendo. Você olha no meio do deserto, um campo florido, lindo, lindo de se ver. E o cheiro agradável. À tarde, quando bate aquele vento pequeno, aquela brisa, aquele cheiro daquelas flores é arrastada por metros e metros. Lindo de se ver, e um cheiro agradável. É tremendo isso. Desce cheiro de Cristo. Quem está na cidade de refúgio tem o cheiro de Cristo. Que coisa tremenda. Quem está na cidade de refúgio, ele começa a ser Sião. É como os montes de Sião, onde o fogo nunca se apaga. Quem está na cidade de refúgio, sabe o que acontece? Ali o Senhor ordena. Agora é ordem, não é conselho não, é imperial. Imperador, rei dos reis, ele dá uma ordem. Tem comunhão com os irmãos? O meu óleo está caindo sobre você, meu filho. Já entrou na cidade de refúgio, Jesus Cristo, a cidade de refúgio hoje, já está com o cheiro de Cristo, o mundo já está vendo o cheiro de Cristo. Não adianta mais você dizer para o mundo que, não, estou indo lá na igreja dos crentes, estou até gostando. Acabou, agora você tem que dizer, sou crente, cheiro a crente, visto como crente, ando como crente. Acabou, não tem mais volta. E não pode ter medo não, nem receio. Sou dizimista sim, dou dinheiro para pastor, e dou com o maior prazer. Quanto mais dinheiro eu dou, mais o Senhor me abençoa. É isso mesmo. Para que ter medo? Ter receio do quê? Você já está na cidade de refúgio. E aí diz assim, ali, nesta cidade, onde tem comunhão, aonde tem o meu azeite, o Senhor ordena. Ele ordena, ele dá ordem para a bênção e para a vida. Que coisa tremenda. Já tem ordem de Deus sobre a tua vida, meu irmão. A bênção vai te acompanhar. É uma ordem de Deus. Você não precisa correr atrás de bênção, não precisa correr atrás de bênção. A bênção vai te acompanhar. É uma ordem de Deus. Mas e a vida, pastor? Também vai te acompanhar. Ninguém mais pode tirar a sua vida, porque a sua vida foi determinada por Deus.
está em Deus, guardado em Deus. Isto é o segredo desse versículo. Fomos criados para vencer. O normal do cristão é andar na dimensão do Espírito. Dimensão significa medida, tamanho, grandeza e crescimento em qualquer sentido. Para fazer história, precisamos sermos campeões, receber e liberar unção, sermos sobrenaturais. Por isso que nós fomos criados. O que mais? Quando andamos na dimensão do Espírito, estamos andando no sobrenatural. Aí, meu irmão, tudo pode acontecer. Pode mudar, filho. Pode mudar. A hora já está avançada. Quando andamos na dimensão do Espírito, transportaremos para a direita e para a esquerda. Isaías 54. Aumente a sua barraca, a sua tenda, amplie a tenda da tua vida. Faz o que com ela, Senhor? Torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso. Compride, aumente as cordas da barraca e pregue bem as estacas, porque mesmo se o vento vier, aumentou a barraca, mas a casa, mas não tem problema de vento nenhum levar. Pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Amplie as tendas, pastor Joel. Está na hora de começar a tomar posse desse terreno. Está na hora, tome posse, igreja. Ande em volta daquele terreno e lance seu mão, palavra profética. Tome posse deste lugar. Fala, Senhor, se é este lugar, então nós tomamos posse. Se não é este, tu quer dar o maior ainda, Senhor, então nós já tomamos posse. Estenda as tuas tendas, amplie as tendas do teu lugar. O Senhor nos formou, nos fez para vencer. O Senhor nos chamou para sermos vencedores. E estamos debaixo desta autoridade, da autoridade espiritual do Senhor, para vencedores. O que mais? Não se esqueça, Deus criou você para ser uma pessoa extraordinária, andar no sobrenatural, no mundo natural. O mundo que vivemos é natural, mas o Senhor nos chamou para andarmos no sobrenatural. Eu gostaria de fazer algo diferente nessa tarde. Há alguém neste lugar que, diante dessas ministrações que você já ouviu, você chegou numa conclusão e disse: Pai, se tem essa vida que esse irmão veio lá de Timbó nos falar, se isso é real mesmo, eu quero experimentar. Eu quero experimentar essa vida sobrenatural. O Senhor quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer você adentrar nesse mundo sobrenatural. Se algum irmão, alguma irmã, algum visitante que está aqui, que quer tomar esta vida com coragem, dizer: eu sou essa pessoa, eu vim aqui para ouvir essa palavra e eu quero tomar posse dela, eu quero entrar nesse mundo sobrenatural. Então saia do teu lugar e venha aqui. Eu gostaria de orar, de ministrar sobre a sua vida, de ministrar sobre a sua família, sobre os seus negócios, de ministrar sobre a sua vida espiritual, de ministrar sobre a sua mente, e você ter a mente de Cristo nesta tarde. Mente que o limite não é somente o que os teus olhos veem, mas a mente de Cristo. O limite não é só o que eu posso tocar, o limite é as coisas gloriosas do espiritual e do sobrenatural. Oh, que nesta tarde o Senhor marque esta congregação, marque profundamente, marque com esta palavra, marque com esta experiência, e você saia daqui com uma experiência sobrenatural, dizendo: Paizinho amado, eu já sou apaixonado por Ti, mas depois desta palavra, Senhor, eu não tenho mais o que dizer, eu só quero Te agradecer, porque vira a página, Senhor, da vida que eu vivia de religiosidade, e agora nasce uma nova vida de sobrenatural, alguém que começa a experimentar os milagres de Deus. Minha esposa foi acometida de um câncer no seio há 2 meses atrás, e este câncer começou a incomodá-la, e aí ela disse: não, eu sou serva do Senhor, eu estou trabalhando na obra, isso aqui é só para querer tirar a minha paz, mas eu vou usar este desafio para me aproximar do Senhor. Isso faz parte do testemunho dela. E ela levantava de manhã e acariciava o seio e pegava o nódulo onde já tinha o nódulo do câncer, que já estava lá, 3 enormes nódulos, e aí ela dizia: o teu lugar não é aqui, câncer, o meu corpo foi feito por Jesus Cristo e não é lugar para câncer. Você saia daí, porque você não tem lugar e não tem autoridade sobre o meu corpo é de Jesus Cristo.
E todos os dias, durante uma semana, mesmo assim ela marcou com a médica. E quando ela chegou lá, não havia mais nódulo nenhum. E ela entendeu que Jesus mandou ela só para pregar o evangelho para a médica. E ela começou a falar do plano de salvação para a doutora. E a doutora disse: eu tenho que constatar um milagre aqui hoje, porque realmente você tinha nódulos de câncer e era gravíssimo, e eu estava preocupada, mas Jesus te curou, Jesus te sarou. Eu tenho que acreditar nisso. E glorificou a Deus. Deus nesta tarde está te falando de uma vida sobrenatural. Eu não sairia de Timó para perder o meu tempo. Eu não iria lhe falar de uma coisa que eu não acredito. Eu não iria lhe dizer porque eu não sou irresponsável e nem deixei já de ser criança. Eu creio nisto, porque assim que eu tenho vivido e tem sido tremendo, é cada dia um melhor do que o outro, cada dia experimentando Jesus falar, Jesus trabalhar. Vocês podem nunca mais se lembrar do meu nome, mas não esqueçam o nome do meu Jesus, porque o meu Cristo é aquele que ressuscitou, é o teu Cristo, é o teu Senhor, e a mão dele está na tua vida, porque você sentiu isso esta tarde. Se você saiu do seu lugar nesta tarde e chegou aqui com uma enfermidade, o Espírito Santo me autoriza a dizer que Ele quer usar a tua fé nesta tarde, e você vai sair daqui curado para a glória de Deus, e pode testemunhar, seja a enfermidade que for, porque para o Senhor não há limites, para o Senhor não há limites. Fecha os seus olhos. Pai querido, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Teus filhos, Senhor, vieram aqui, Senhor, nesta tarde. Alguns já estiveram pela manhã e ontem à noite, e tu me mandaste pregar esta palavra, Senhor. É possível sentir pelo teu Espírito que já entrou até a divisão da alma, Pai querido, e muitos tomaram uma decisão. Eles querem experimentar uma vida sobrenatural, não querem mais ter o nome de religiosos, não querem experimentar mais uma vida de religião, mas querem experimentar uma vida extraordinária no mundo natural, uma vida sobrenatural com o teu Espírito, o Consolador Espírito Santo. Este que está aqui, Ele quer nos tomar pela mão, então o faça. Tu tem liberdade, Espírito Santo, em nosso meio. Tu tem liberdade para nos tocar, tu tem liberdade para fazer o que for necessário, tu tem liberdade para adentrar a divisão da nossa alma e sarar até a divisão do Espírito e transformar-nos em vidas sobrenaturais, impactando o mundo onde trabalhamos, onde vivemos, onde estudamos, com quem, Senhor, moramos. Pai, para a tua glória haverá sim, Senhor, um avivamento claro na vida que veio aqui com sinceridade, com quebrantamento, irá experimentar um avivamento todos os dias, porque a tua voz será sensível a esta pessoa, Pai. A tua voz será notória como tem sido para mim, Jesus. Oh Deus, quem experimenta a vida sobrenatural não quer mais outra vida. Não há vida melhor do que esta, não há vida melhor do que a vida sobrenatural. Teus filhos te amam, Pai, tem dado prova disso, porque te receberam e te aceitaram e abraçaram a palavra nesta tarde, no nome de Jesus, Pai. Completa a obra que tu começou, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Já te agradecemos por tudo que tem feito e pelo que está fazendo para a glória do teu nome, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Ainda antes de voltar para o seu lugar, todas as vezes que tem um trabalho como este nas igrejas, o inimigo, ele quer roubar, ele vem para isso, roubar, matar, destruir. E às vezes o Espírito Santo falou tão claro com a gente. O Espírito Santo está me mandando dizer isso que eu estou falando. E aí a gente vem para frente, vem até com o coração sincero, mas daí quando termina tudo isso, que a gente está voltando para o lugar, é como uma voz que soprasse aqui, dizendo assim: você já fez isso outras vezes, não adianta nada.
Você já veio outras vezes para frente e não mudou nada. Continua tudo igual. Mas o Espírito de Deus me autoriza a dizer a você que você recebeu autoridade. Autoridade. Suicada, Shadaica, Lassuriga, Turca, e debaixo desta autoridade você vai dizer: eu não tenho nada contigo, Satanás. O Senhor falou na minha vida e você não mais vai tirar nada do que Deus me deu. E eu tomo posse da vida sobrenatural. E terminou as tuas setas inflamadas sobre a minha vida, porque hoje eu saio daqui completamente sarado e numa vida sobrenatural. Vira para a pessoa ao seu lado, dá um abraço, dá um beijo, enfim, mistura as tuas lágrimas com as lágrimas dele e dela, e deixa Jesus falar na tua vida. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Nada é impossível.